Olá pessoal, hoje a gente vai falar aí de integração por substituição simples, né? Um primeiro método mais simples que tem para nós conseguirmos calcular integrais de funções, né? No caso, integrais indefinidas, né? Vocês vão ver que é muito parecido lá com a técnica de mudança de variável que nós utilizamos lá para calcular limite, né? Quando necessário, né? Tentar transformar lá a expressão em algo mais fácil de ser calculado. É isso que a gente vai fazer aqui. E essa aula aqui vai ser bem prática, né? Eu vou simplesmente só fazer exercícios para vocês entenderem na prática como é que é feita essa substituição de variáveis, né? É o tipo de integral mais fácil que tem, tá? E para vocês poderem entender bem essa substituição simples, vocês têm que estar muito bem de derivada, né? Principalmente regra da potência, né? Aquelas derivadas de funções lá, por exemplo, logarítmica, exponencial, as trigonométricas, né? Então, quem ainda não está pronto ainda, né? Vai sentir muita dificuldade nessa aula, tá? Então, tá aqui os slides que eu separei, né? O que que eu falei de estar preparado para poder aproveitar e entender o que que é substituição simples, né? Tá por dentro de todas essas coisas aqui, ó. Por exemplo, integral de uma constante vezes x. Por exemplo, integral de π com relação a x. Quanto que dá isso? Dá π vezes x mais c. Porque você sabe que se você derivar isso aqui, você vai voltar no π, tá certo? Então, tem que estar com essas coisas aí bem definidas aí, tá? Então tá aqui, essas integrais aqui triviais, vamos dizer assim, né? Integral de exponencial de x, a própria mais uma constante. Integral de a elevado a x, só lembra lá de derivada de função exponencial, né? A elevado a x sobre a ln de a, né? Integral de 1 sobre x, que é igual a integral de x elevado a menos 1, que é igual a logaritmo natural do módulo de x mais c, né? A gente já falou em aulas passadas. Integral de seno, menos cosseno de x mais c, porque derivando menos cosseno de x dá seno de x, né? Então tem que estar com isso aí bem definido, tá? Então dá uma revisada nessas integrais aí, dá uma olhada com calma, né? E aqui, ó, para aproveitar, né? Isso é tudo antes de começar a técnica de substituição, tá? Esses exemplos aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplos aí para vocês fazerem em casa para treinar esse tipo de uso aqui de integrais, tá? Tudo envolve esse tipo de coisa aqui, tá? Vocês vão treinar. Não tem nada de substituição simples aqui por enquanto. São integrais simples, né? Vocês vão resolver normalmente aplicando aquele teorema lá de uma constante vezes uma função. A constante é preservada para o lado de fora da integral, você integra a função, né? Separa em várias parcelas aqui, integral de uma soma de três parcelas. Vai separar em três integrais isso aqui, né? Raiz de x no denominador, você vai escrever x elevado a menos meio, né? E vai aplicar técnicas de integração comum, tá? Então, faz isso aqui com calma antes de fazer a substituição simples. Se não estiver entendendo isso aqui, nem dá uma pausa aí no vídeo, né? Refaz isso aqui, todos esses exercícios aqui, aí continua o vídeo, tá? Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo, tá? Tem lá uma árvore que foi transplantada, né? E T anos depois de ser transplantada, ela está crescendo lá com a razão de 1 mais 1 sobre T mais 1 ao quadrado metros por ano. Essa é a razão de crescimento lá da árvore, após ela ter sido transplantada, né? Após 2 anos, ela atingiu uma altura de 5 metros, né? Qual era a altura quando ela foi transplantada? Então, vamos chamar aqui essa taxa de crescimento da derivada de h com relação ao tempo em anos, né? Que é 1 mais t mais 1 ao quadrado, né? Aqui já vai aparecer a substituição simples, tá? Então tá aqui a derivada, né? Que é a taxa de crescimento aí que ele falou que a árvore está crescendo após ela ter sido transplantada, né? Então, a h é a altura da árvore. É a altura da árvore, tá? E como a gente conhece aqui a derivada da altura da árvore, para eu obter a altura, né? O que que eu vou fazer? H vai ser igual à integral da derivada de h, né? Com relação à variável t aí, que é o tempo. Então, é integral de 1 mais 1 sobre t mais 1 ao quadrado, dt. Você pode separar isso aí em duas integrais, né? A primeira integral muito simples, né? Integral de 1 dt, mais integral de 1 sobre t mais 1 ao quadrado dt, certo? Então, a gente ficou aí com t, né, mais essa outra integral aí que está faltando ser calculada. T mais 1 ao quadrado.
né? A primeira foi fácil, né? Agora falta calcular essa integral aqui, né? Deixa eu chamar, né? Essa integral aqui é o que está faltando para a gente concluir e descobrir qual que é a função h, que é a altura da árvore, que aí a gente vai poder avaliar a altura dela. Cadê? Após 2 anos, ela atingiu a altura de 5 metros. Essa informação que a gente vai usar para determinar o valor de c, que vai aparecer aqui na integral, né? E a gente vai saber qual era a altura no momento em que ela foi transplantada, né? Essa integral aqui que ainda está faltando calcular, não é tão complicado a gente imaginar que função que derivando dá essa daqui, né? É até tranquilo, mas a gente vai tentar tornar isso aqui mais fácil de visualizar, né? Por exemplo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer u igual a t mais 1, né? Então vai aparecer um u ao quadrado aqui no denominador. Mas só que ainda vai ter um dt aqui. A gente está mudando tudo para a letra u, né? Então tem que mudar inclusive a variável com relação a qual a gente está integrando. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai diferenciar essa expressão aqui. Ó, a derivada de u com relação a t é igual a derivada disso aqui com relação é 1, né? dt, tá certo? Derivada de t mais 1 com relação a 1, derivada de t é 1, derivada de 1 é 0. Então dá 1 dt. Ou seja, eu simplesmente vou trocar o dt por du aqui, tá? Então, vou passar aqui para a próxima página, t mais 1. Então, vai ficar t mais integral, né? Vamos calcular, deixa eu só voltar aqui, ó, para não ficar muito misturado. Vamos calcular, vamos chamar isso aqui de I1, tá? A gente vai calcular essa I1 separado, tá? Vamos calcular I1, a gente fez a mudança de variável, né? Ela era igual a 1t mais 1 ao quadrado dt. Agora ela ficou igual à integral de 1 sobre u du, né? Ou integral de u elevado a menos 1 du, né? E agora tá fácil, né? A derivada do que dá u elevado a menos 1, né? Tá errado aí, né? Menos 1 não, aqui é 2, né? É 2 aqui, tá? Deixa eu só corrigir aqui. 2. A derivada do que dá u elevado a menos 2, né? Essa não é muito difícil, né? Isso aí vai dar o quê? U elevado a menos 1, né? U elevado a menos 1. Por quê? Né? U elevado a menos 1, se você derivar isso aí, vai dar menos 1, U elevado a menos 2, que é igual a menos U elevado a menos 2, né? Então, não é exatamente isso aqui, né? Porque tem um sinal aqui, né, faltando. Então, você vai lá e corrige esse sinal. Como é menos 1 vezes U elevado a menos 2, então, menos U elevado a menos 1, né? Então, pronto. Resolvemos essa integral I1. Agora, a gente vai voltar lá ao problema original. Deixa eu só apagar aqui. Então, agora a gente ficou com H é igual a t, né? A gente estava com isso aqui, mais 1 sobre t mais 1 ao quadrado dt. Era isso que a gente tinha, né? A gente já resolveu essa integral aqui, mas foi para u, tá na página anterior, né? Tá certo? Só que u, voltando aqui mais para trás, u é igual a t mais 1. Então, você vai vir aqui, ó, o resultado disso aqui, na verdade, é menos t mais 1 elevado a menos 1, né? Então, indo para cá agora, ó, então, o resultado do h é t menos, né? Deixa eu voltar aqui. Menos t mais 1 elevado a menos 1 mais c, certo? Só voltar aqui para ver, né? Menos t mais 1 mais c, o resultado dessa integral aqui, né? Que era essa daqui. Então, pronto, resolvemos a integral. Agora falta descobrir o que ele está pedindo aí. Ele fala aqui, ó, cadê? Após 2 anos, né? Então, eu vou calcular isso aqui, ó. Após 2 anos, ou seja, h de 2 é igual a 2 menos 2 mais 1 elevado a menos 1 mais c. Após 2 anos, ela atingiu uma altura de 5 metros. Então, a altura em 2 anos é igual a 5 metros, né? Então, ficamos agora com uma equação para descobrir o c, né? Então, o c é igual a 5 menos 2 mais 2 mais 1, 3, mais 1 terço, né? Fazendo a conta aqui, então C igual
a 10 terços, não é isso? 10 terços. Pronto, então, agora nós podemos montar a nossa função que dá a altura da árvore em qualquer instante de tempo t, que vai ser t menos t mais 1 elevado a menos 1 mais 10 sobre 3. Essa aqui é quase a solução do nosso problema, né? A gente encontrou lá dentro da família de soluções uma solução que é o que está pedindo aqui no exercício. Agora ele quer saber a altura quando foi transplantada. Quando foi transplantada, né, o que aconteceu? Né? Lá o tempo igual a zero. O momento foi transplantada. Começou a crescer a partir daquele momento. T igual a zero. Então você vai fazer, para responder essa última pergunta aqui, ó, H de zero. Voltando aqui, zero, zero mais 1, né? Então vai ficar menos 1 igual a zero, menos, vou voltar aqui, zero mais 1, 1 elevado a menos 1, mais 10 terços. Então, H de zero, né, é 7 sobre 3, né? Pronto, 7 sobre 3, certo? Então, essa aí é a altura, né, 7 sobre 3 metros, né? É a altura que ela se encontrava no momento em que ela foi transplantada, certo? Então, foi um exemplo bem simples para a gente usar a mudança de variável, né? Agora a gente vai ver um pouco mais complicado, tá? Agora, esse exemplo aqui, você percebe que é bem mais complicado, né? 1 menos 1 sobre w, cosseno de w menos logaritmo natural de w, para a variável w, tá? Você vê que é um negócio bem mais complicado. Não dá para imaginar que função é diretamente assim, que derivando dá isso aqui, esse produto de duas funções, né? Então, eu vou ter que fazer, vou tentar fazer uma mudança de variável para ver se resolve o meu problema. Né? Nem sempre essa substituição que a gente vai tentar fazer dá certo, né? A gente vai ver, aí vão aparecer outros métodos para calcular integrais, né? E aí, o que que a gente pode chamar de uma nova letra aqui? Igual a gente fazia lá em limite, né? Pode ser isso que está aqui em parênteses, pode ser o que está dentro do argumento cosseno, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Cosseno de um argumento sim, com ln ainda dentro do argumento, fica bem complicado. Então, vamos tentar fazer, né? U igual a w menos ln de w. Então, tá vendo? A variável original é w. A gente vai mudar tudo para a variável u, né? A derivada de u, né? Você pode também fazer isso aqui dessa forma aqui, em vez de pensar em diferencial, derivada de u com relação a w. Derivada de w com relação a ele próprio é 1, né? Derivada de logaritmo de w com relação a w é 1 sobre w, tá certo? Então, agora você imagina que isso aqui é um quociente, tá? Então, você tem que du é igual a 1 menos 1 sobre w dw, como se multiplicasse esse w cruzado para cá, tá? Tenta fazer essa assim, de forma bem prática, né? Olha só o que apareceu aqui, né? Isso aqui, ó, é exatamente o quê? Isso aqui tudo, né? Tá certo? Observe que é a mesma coisa. Então, isso tudo aqui, ó, que está com w, a gente vai substituir por du, já que du é igual a isso, tá certo? E o cosseno virou cosseno de u, né? Então, substituindo, né? Substituindo na integral original, mas agora virando tudo com relação à letra u, né? Então, você vai ficar com integral de cosseno de u, né? Du. Tá certo? Dá uma pausa aí, quem não entendeu, né? Vê o que foi substituído pelo que aqui, tá? Pronto, cosseno de u é super simples, né? Qual é o resultado? O que derivando dá cosseno de u? Seno de u mais c, tá certo? Voltando para a variável original, variável original que é u, né? W, né? Quer dizer. Então, a resposta é seno, né? Sempre volta para a variável original. W menos logaritmo de W mais C. Tá certo? Esse aí é o resultado dessa integral aqui em cima. Então, feita a mudança de variável aqui, foi muito fácil, né? Foi fundamental fazer essa mudança de variável. Simplificou muito, tá vendo? A integral que a gente tinha é isso aqui. Nós transformamos a integral que a gente tinha nisso aqui, ó, na nova variável u.
Muito mais fácil do que isso aqui, né? Do que isso aqui tudo. Tá? Então, vocês veem que é bem interessante fazer essa mudança de variável, né? Vamos ver aqui outro exemplo, né? Esse aqui é um pouco mais simples, né? A primeira coisa que você vai fazer aqui, né, observar a propriedade do logaritmo aqui, né? É bem melhor fazer essa propriedade aqui. Isso aqui é igual a integral, né, de 2 vezes ln de x sobre x, né? Já facilitou um pouco aí a nossa vida, né? Ainda vou dar uma reescrita nessa integral. Isso aí é 2 vezes a integral de ln de x, né? Vou fazer aqui o contrário. 1 sobre x vezes ln de x, dx, né? E também é igual a 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x dx, tá? Só para ficar bem fácil de visualizar aí, né? Então, o que você observa, né? Não é trivial pensar numa função que se derivando, né? Eu chego em ln de x vezes 1 sobre x, né? Não é trivial imaginar essa função que dá isso aqui, né? Ou isso aqui, né? E aí, o que a gente faz, né? Vamos tentar fazer uma mudança de variável. Vamos fazer. Aí aqui tem que estar, né, treinado com derivada. Por quê? Por exemplo, derivada de logaritmo natural de x. Quanto que dá? Né? Derivada de, né, faz aí no rascunho. Ln de x. Se eu derivar isso aí, o que que dá? Dá 1 sobre x. E olha aqui o que aparece aqui, né? Então, a mudança de variável óbvia que você vai fazer aí, né? É u igual ln de x. Porque a derivada de u, né, o diferencial de u é 1 sobre x dx, né, que é esse cara aqui, né, é exatamente isso que aparece aqui. Então, isso aqui vai ser substituído por du, né, e ln de x vai ser substituído por u, ou seja, ficou muito fácil, né? Então, reescrevendo aí, a nossa integral vai ficar na nova variável, né? Integral, duas vezes, tem um 2 ali na frente, né? 2 vezes u, né? Isso aqui tudo, ó, é u, né? Já que a gente falou que u é igual a ln de x, né? Então, u vezes du. Que aí também, né? Lembrando aí da regra da potência, né? Isso aí fica muito fácil, né? Isso aí é igual ao quê? 2 vezes u ao quadrado sobre 2, né? Mais c, tá certo? Esse 2 aí se simplifica, né? Então ficou igual a u ao quadrado mais c. Voltando para a variável original, né? Voltando para a variável original, então eu vou colocar aqui em cima o resultado, tá? O resultado dessa integral aqui, cadê a variável original? ln de x é igual a u. Então, ln de x ao quadrado mais c. Esse aí é o resultado da nossa integral aqui, tá? Então, é isso que eu ia falar por hoje, né? Dá uma revisada aí, principalmente naquelas integrais dos primeiros slides que eu falei, que vocês têm que estar bem por dentro disso, né? E treine esses exercícios de substituição simples. Eu deixei aqui um monte para casa, ó. Tem aqui 7 exemplos aí para vocês fazerem para casa, tá? Tá com a solução aqui do lado direito, tudo com solução, né? Vocês olham pro exercício, olham para o cara que está aqui, né? Olha para o integrando. São todos de substituição simples. Olha para o integrando e vê o que eu vou chamar de uma nova variável. Pode ser u, o nome que você quiser para a variável. Aqui embaixo, ó. Parece que, né? Essa aqui de baixo parece que está bem óbvio que eu vou ter que chamar o que está dentro da raiz de u, né? Essa aqui, em cima tem ao cubo, embaixo tem elevado a 4. Então, pode ser que seja interessante eu chamar isso aqui de u. Porque quando derivar t elevado a 4, vai dar alguma coisa ao cubo, que pode ser aproveitado aqui no numerador, né? Tem que ter essas sacações aí, né? Secante ao quadrado. A gente sabe que derivada do que é secante ao quadrado, né? Ó, de repente isso pode ajudar. Pode chamar, de repente, isso aqui tudo de u, né?
chama isso aqui tudo de U. De repente, ajuda, né? Aqui embaixo, né, exponencial de 4y. De repente, se você chamar o expoente aqui de U, como está ao quadrado, quando você derivar isso aqui, vai aparecer y elevado a 1, que tem aqui y elevado a 1. De repente, ajuda, né? Então, tem que ser essas percepções. Até a 5 aqui não é muito difícil, né? A 6 e a 7 realmente são difíceis. Vocês veem pela solução aqui, né? Dá um pouquinho de trabalho, né? Vai usar a substituição simples aí para resolver elas, mas dá um pouquinho de trabalho. Tentem fazer, né? Na próxima aula a gente tira dúvida sobre algum desses exemplos aqui, tá? Então era isso aí que eu tinha para falar de substituição simples, né? A gente vai fazer vários exemplos ainda ao longo do curso, mas pratiquem bastante isso aí, tá? Até aí a próxima aula. Tchau.